Faltou energia aqui. Dá uma olhada aqui, cara, para mim. Bom, então, vimos a importância da metodologia e a importância dos processos. Agora nós vamos entrar, propriamente dito, na Tecnare, que é a nossa metodologia. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar na nossa metodologia, que é a Tecnare, é identificar dentro... Acabou? Bom, acabou a bateria, mas eu posso continuar a falar aqui. É identificar dentro do ciclo de vida do empreendimento, que você tem a parte de projeto, você tem a parte de execução, depois manutenção, gerenciamento, fiscalização e demolição. Você tem que identificar dentro da sua empresa em que fase desse ciclo de vida você atua. E dentro de cada fase dessa, você vai identificar que tipo de atividade você faz, qual é o nível de detalhamento que você tem. E aí eu consigo definir claramente aonde eu preciso atuar, o escopo do meu projeto, que é a segunda parte que você precisa definir. Qual é o escopo do projeto que você vai fazer? O projeto, no caso, é o projeto de implantação BIM. Então, dentro do escopo de projeto, as 3 dimensões que a gente tem, que é a dimensão técnica, a dimensão de processos de gestão e a dimensão cultural, você precisa definir, e aí fazer um levantamento, no caso. Qual é o nível de maturidade que você tem dentre essas dimensões? Porque não adianta você querer colocar o máximo do máximo se você não tem o básico. Então eu preciso saber qual é a maturidade para você dar um passo de cada vez. É igual você subir uma escada. Você não sobe 10, 20 degraus de uma vez só. Você sobe um por um. Então, dentro da maturidade, você vai definir qual é o nível de detalhamento que você vai ter dentro de cada uma dessas vertentes, né? Que é a técnica, a de gestão e processos e a cultural. Pena que não tem o slide aqui, porque tinha uma ilustração bem legal sobre isso. E aí, a partir daí, você vai fazer o seu plano mestre. Eu estou tentando me lembrar aqui dos slides, mas tudo bem. A gente vai fazer o plano mestre. Dentro do plano mestre, você vai definir como é que vai funcionar o teu núcleo de gestão. Porque a nossa metodologia prevê um núcleo de gestão de implantação BIM, que ele conta com um representante do cliente e um representante da Desk Graphics. E as atribuições e responsabilidades, elas são claramente definidas. Então, esse núcleo, ele vai precisar fazer um levantamento, ele vai definir qual é o escopo que você vai trabalhar, quais são as famílias que você vai criar, quais são os templates que você vai fazer, quais são os tipos de projetos que você trabalha dentro da sua empresa. E com isso você faz aí um cronograma e você vai montando o seu projeto. Esse núcleo de gerenciamento, ele vai ter uns assessores, que são os assessores técnicos. Ou seja, no caso do cliente, eu vou ter pessoas que vão ser responsáveis por elaborar esses processos e essa metodologia, junto com os assessores da Desk Graphics, que vão trazer todo o conhecimento em PPM, em gerenciamento de projeto, na modelagem da Autodesk e etc. E aí, tu conseguiu ligar? Será que vai voltar aí? Tudo bem, eu vou falando aqui. Bom, então eu vou definir essa metodologia e eu vou ter alguns artefatos, alguns entregáveis, né?
Então, por exemplo, os entregáveis da gestão, porque eu agora estou falando a gestão da implantação e não a gestão que você vai colocar dentro da sua empresa para gerenciar seus projetos. Essa que nós falamos aqui. Para implantar o BIM, a gente tem alguns entregáveis, né? Do ponto de vista técnico, são os treinamentos, são as famílias, são os templates, é o projeto assistido e por aí vai. Do ponto de vista da gestão, eu vou pular. Esse aí é o legal. Então, aqui é a definição do escopo, né? Como eu falei, no plano mestre eu vou definir a maturidade, os atores, as interfaces, o ciclo de vida, tipologia de projeto, etc. E eu vou passar para os treinamentos. Aí eu vou ter os treinamentos. Esses treinamentos eles são interessantes porque durante os treinamentos é como se fossem workshops. Os alunos eles vão estar fazendo treinamento e eles já vão estar definindo, por exemplo, quais são as famílias que a gente vai trabalhar, quais são os tipos de projeto. E no caso da gestão, no treinamento mesmo, ele já consegue definir a modelagem. E, por fim, o projeto assistido. Aqui em cima eu tenho a parte de gerenciamento da implantação BIM e o desenvolvimento cultural, que são algumas atividades que a gente vai ver aqui. Então, a dimensão do gerenciamento, ela fala em 3 processos, que é o grupo de processos, o ciclo de vida e as áreas de conhecimento. Aqui, o ciclo de vida da implantação, onde eu tenho o plano mestre, a tecnologia, softwares, treinamentos, templates, conversão de pilotos. Aí, gestão e processos, remodelagem de processos, metodologias, gerenciamento de projetos, modelo de gestão da implantação, que era isso que eu estava falando aqui do NUG-BIM. Endomarketing cultural, que é a parte de cultura, que a gente trabalha com seminários de fomento para as práticas de gestão em BIM e de modelagem de projeto em BIM. Você tem a comunidade de práticas e uma série de outras coisas. Eu estou correndo aqui porque o tempo está escasso. E o projeto assistido no final. Então, quais são os entregáveis? O plano mestre, o entregáveis de gestão. Eu vou te entregar o plano mestre, que é o norte que vai te dar tudo que você vai fazer no teu projeto, em termos de técnico, modelagem de processo e gerenciamento de projetos, e a parte cultural. Cada fase dessa vai ter um planejamento detalhado de como é que você vai fazer, o escopo, etc. E como é que eu acompanho isso? Mensalmente, eu tenho um modelo de acompanhamento, que é o meu relatório mensal de medição e gerenciamento, onde eu tenho uma reunião e que a reunião é estruturada, e lá eu vou mostrar todos os indicadores do meu projeto e as ações que eu preciso tomar. Cada fase tem um relatório de fim de fase e, por fim, o relatório final do projeto. Esses são os macro entregáveis do meu projeto de implantação. Aqui é a governança de implantação BIM que eu estava falando. É o núcleo BIM, que é formado pelo cliente e pela Desk Graphics. Os assessores técnicos, que vão definir da parte do cliente as especificações do cliente, as restrições, a cultura do que ele precisa, maturidade, etc. E os assessores da Desk Graphics, que vai trazer o conhecimento, especialidades da Autodesk e todo o apoio necessário para definir esses padrões. E mais, as equipes de técnicos que vão efetivamente fazer as famílias, elaborar os projetos assistidos, etc. O marketing e o RH, que estão muito associados à parte cultural. E o apoio na RAC, que é um apoio à gestão, que RAC é a reunião de acompanhamento crítico, que é a reunião mensal que acompanha com aquele relatório. Bom, e aqui por último, é um slide que eu coloquei, que é uma análise de viabilidade da implantação BIM, que a gente está trabalhando muito com esses 2 cenários. O cenário A, que é o projeto A, que é o cara fazer a empresa dele andar independente, né? Então, você tem um investimento inicial de softwares e treinamentos, e aqui você tem um custo com os recursos, que é praticamente estável, salvo aí as correções, etc. E o teu retorno são projetos despadronizados e com baixa competitividade.
Então, o meu VPL, que é o meu valor presente líquido, aqui fazendo uma paródia com a parte financeira, seria baixo investimento, pouca ou nenhuma evolução ao longo de 5 anos e baixa competitividade. Porque a gente já viu que o mercado está atento às questões metodológicas e aos processos. O meu projeto B, eu vou ter um investimento maior, lógico, né? Eu estou comprando software e treinamento, mas eu estou comprando uma consultoria BIM também. Software e treinamento faz parte da consultoria BIM. Então, lógico, o meu investimento é maior. O meu custo com recurso permanece o mesmo. E o meu retorno, além dele ser maior inicialmente, embora um pouco defasado aqui, porque eu preciso de treinar e modelar os processos, ele ainda tem um crescimento acentuado ao longo dos 5 anos. Então eu tenho projetos padronizados de alto valor agregado, com projeção de inovações e melhorias constantes a partir da implantação adiante. E qual é o meu VPL? O meu payback é extremamente reduzido, embora o investimento seja maior. A melhoria é contínua, porque os meus profissionais estão treinados. Os meus profissionais, eles desenvolveram uma cultura de relação entre eles que possibilita ele ter uma melhoria contínua. Ele possibilita empregar inovações no processo. Eu tenho diferencial competitivo acentuado, por tudo isso que nós falamos aqui, dos pilares da metodologia. Poucas, ou eu me arriscaria a dizer, nenhuma concorrência de implantação BIM trabalha com essa integração metodológica desses pilares. Otimização de custos, porque se eu estou falando de integração entre as áreas, eu consigo efetivamente otimizar meus custos e não simplesmente trocar de ferramenta. Em vez de fazer em 2D, fazer em 3D. Eu vou fazer em 3D, mas eu vou maximizar o potencial da ferramenta. E, talvez, o mais importante, retenção do conhecimento. Se o camarada quiser ir em busca de novos desafios, a gente incentiva ele, não tem problema. Ele já contribuiu com o conhecimento dele. A gente tem o conhecimento na empresa. E os profissionais têm que seguir o caminho, se for o caso. Senão, ele continua conosco. Mas o conhecimento é da empresa. Esse é o ponto. Então, diante desses dois cenários, eu coloquei aqui o último slide, que é para vocês ficarem com essa ideia na cabeça e refletirem para saber qual é o projeto mais atraente para você. Se é o VPL do projeto A ou se é o VPL do projeto B. E agora a gente vai abrir para as questões e para o debate. Alô? Bom, Ricardo, você quer gerenciar essa parte das perguntas? Bom, parabenizando aqui o... Alô? Está ruim? Aquele do canto está melhor. Também isso. Aquele do canto funciona. Parabenizando aqui os dois palestrantes, certamente vocês gostaram. E a gente abre agora, então, a sessão de debate, perguntas, observações, sempre lembrando que a pessoa deve se identificar e, se for possível, dizer a entidade que representa ou trabalha. Tenho 2 microfones aqui, quem tiver já disposto a fazer uma pergunta. Alguém? Ninguém? Ali. O senhor ali está querendo. Pedro, aqui, por favor. O microfone aqui. Pode fazer aí daí mesmo. Alô? Eu cheguei um pouco atrasado, mas como eu há muito tempo, desde a Montreal, trabalhei com uma parte de planejamento PERT-CPM, eu traduzi um artigo da Chemical Engineering e apliquei na Coperpo, na montagem da Coperpo. E vim acompanhando o PERT-CPM, aliás, ele vinha me acompanhando em todos os lugares, eu dava curso, etc. E recentemente até dei uma palestra sobre o MS Project, né, mas sempre como introdução
porque aquela introdução que a gente tinha de fazer o PERT CPM na unha, na mão mesmo, dava uma experiência muito grande para você interpretar os fenômenos. E depois aquela complementação sobre mudança organizacional, etc., dava aquele espírito de sinergia na empresa, etc. Aquela tal empresa que 1 mais 1 era mais do que 2, maior do que 2. Esse processo vem evoluindo, vem aparecendo novos projetos como o Flow, o sistema Flow, etc., e até agora eu não vi muita coisa superar em cima do MS Project, né, que vem evoluindo, vem crescendo. Eu queria saber se o projeto BIM está muito acima disso e onde se pode fazer um curso sobre esse assunto, tá certo? Ótimo. Eu queria falar sobre uma parte, você vai falar sobre a parte do Project, né, mas eu queria falar da integração. Então, o que acontece é que realmente o BIM, na verdade, ele integra-se com essas ferramentas como o Projects, tá? Então, hoje a gente consegue fazer, usando esse recurso de fazer todo um projeto lá, o seu cronograma, os insumos, botar todas as atividades dentro do seu project. A gente consegue pegar esse projeto todo no seu MS Project, juntar com o meu modelo em BIM e fazer a análise de tempo, de custo, de todos os dados referentes à união do que está escrito, do modelo temporal do projeto com o modelo BIM. Então, e essa integração ela existe, ela não vem para substituir, ela vem para integrar, especificamente nesse caso. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que o senhor está certo. Realmente, o MS Project ele é líder de mercado absoluto. Na pesquisa que eu trouxe aqui do PM Survey, ele mostra isso e é assim, comparar o PIB dos Estados Unidos com o PIB de Angola. As empresas usam massivamente o MS Project. E eu tenho a minha teoria. Eu acho que isso se deve porque é uma ferramenta fácil de usar. Ela é amigável, ela é facilzinha, qualquer um mexe, etc. Porém, ela tem algumas limitações técnicas. E a gente vê isso, o senhor deve ter já essa experiência, que projetos com muitas tarefas, eu diria aí, quando chega aí por volta de 1.500, 2.000, já começa a ter algumas dificuldades. E tem outros softwares que trabalham bem com essa